Oi pessoal, aqui é a Lê do blog Mãe Tô Escrevendo e hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz o meu Study Planner de 2018. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um caderno bem simples de 48 folhas, caderno infantil. Então eu comprei estes caderninhos aqui que custaram R$1, olha. R$1. E eles têm umas capinhas bem legais. Essa é a mesma capa do meu, vocês podem ver que eu só enfeitei um pouco. Tem essa linda de cupcake, que eu adoro. E tem essa de guitarra para meninos, vamos botar assim. E ele tem algumas outras capas. Essa é linda, essa também é muito bonita. Enfim, tem várias capas e só custa R$1. Ele é da Tilibra. Logo depois disso, eu imprimi alguns arquivos que eu vou disponibilizar para vocês lá no blog, que fui eu quem fiz. E são arquivos deste formato aqui. Eles são formato A5 e eu imprimi eles pelo PixArt. Pelo Photoscape e recortei e colei aqui com dupla face. Então, para fazer esse caderno, vocês vão precisar basicamente de uma impressora para imprimir os papéis. Não vão dar muitos papéis, porque em um papel você consegue imprimir 2. Vai precisar de uma tesoura, régua, estilete, o que você achar melhor para cortar, e a dupla face para pôr no caderno. E o caderno, é claro. Como é que eu fiz aqui a capa? Eu botei uma fita durex, que é holográfica, assim. Passei contact no caderno todo. Atrás não estava com vontade de fazer nada, então eu só passei o contact e pra mim tá suficiente, porque ele vai ficar em casa. Vamos para dentro do planner. Aqui eu coloquei uma folha de primeiro capítulo de livro. Por exemplo, este aqui é um primeiro capítulo, eu arranquei uma folha, colei aqui e fiz à mão mesmo esse título. Aqui, vou passar aqui, eu tenho um exemplo de mês para vocês. Então ele ficou assim, ó, planejamento do mês, aqui um espacinho para você escrever o mês. Vocês podem ver que ele não tem data, então pode ser usado em outro momento. E aqui você tem 2 blocos de espaço, que você faz o que você quiser. E aqui uma mensagem. Todos os meses tem uma mensagem diferente. Aí aqui, por exemplo, eu tenho um mais ou menos pronto, né? Deste lado eu vou colocar datas de entrega de trabalho, de prova, de aula. Por exemplo, aqui ó, eu escrevi 3/2, aula inaugural, 24/3, prazo final para entregar o trabalho. E aqui eu já anotei a data de prova. Aqui do lado eu coloquei controle financeiro, porque eu faço faculdade à distância, então eu preciso pegar condução para ir até o local aonde eu faço minhas provas. Então eu preciso do controle para saber quanto que eu vou levar, o que eu tô precisando, enfim. Então é a primeira abinha do meu Study Planner. A próxima aba são provas, que inclusive eu já anotei aqui quais são os dias e os horários, pois isso vem no calendário de prova logo no início, quando você escolhe as matérias que você quer fazer. Então eu escolhi 5 matérias, já tenho as 5 aqui listadas. A primeira prova, a segunda prova, falta só a terceira prova, que eu não listei aqui. Então eu fiz assim, escrevi aqui, disciplina, data e conteúdo e nota. Tá vendo aqui no finalzinho? Então eu coloquei aqui história. Esse aqui no caso é a história do pensamento administrativo 1, que vai ser no dia 17/3 a 1h. Aí depois eu vou escrever o conteúdo aqui de acordo com o que eu for estudando. E a nota que eu tirar nessa prova eu vou anotar aqui. Então é mais ou menos isso. E aí eu tenho algumas folhas de prova. A próxima são de trabalhos. E é mais ou menos a mesma coisa. A disciplina, você vai colocar o nome da disciplina. A data de entrega do trabalho, a data limite. O conteúdo que você precisa fazer para este trabalho e a nota que você tirou. Como não tem nada ainda, ele está vazio. A próxima aqui são sites importantes. Na minha faculdade, às vezes a gente precisa estudar por sites, porque a gente não entendeu direito o assunto. Então, eu coloquei aqui o site e o assunto que eu fui buscar nesse site, só para que eu tenha um controle do que eu ando pesquisando. E para não me perder, porque depois eu apago histórico de celular e histórico do computador, e aí fico sem saber o que eu pesquisei e aonde. Aqui eu tenho controle de PDF. Por que controle de PDF? Gente, vocês provavelmente vão estar ouvindo um barulho de água, mas é que começou a chover aqui do nada. Mas voltando, o controle de PDF, eu coloquei PDF porque as minhas apostilas, elas são liberadas no site da faculdade em PDF. Mas eu tenho o direito de ir pegar o livro também, mas eu coloquei PDF porque
eu tenho um controle melhor do que eu ando imprimindo. Então aqui no PDF eu coloquei a disciplina, a data de leitura, o dia em que eu li, né? Qual é o PDF, o título no caso. E aí aqui é um controlezinho, se eu já li, se eu já resumi, se eu já fiz o mapa mental e se eu já fiz a atividade. Se não tiver atividade, isso aqui vai ficar meio nulo, mas se tiver, ele é válido, tá? O mapa é o mapa mental. E aqui eu coloquei alguns balãozinhos com estude, leia, acredite. Então, passando para o próximo. Este é o controle de vídeo-aula. Nem todas as disciplinas apresentam vídeo-aula, mas algumas apresentam e outras eu tenho como ver pelo site da faculdade, que alguns professores disponibilizam a aula que eles dão no curso presencial. Então eu consigo dar uma olhada nessas aulas. Então eu coloquei a matéria, o vídeo, qual foi o nome do vídeo e o conteúdo que tinha nesse vídeo. E assim eu vou controlar aqui o que eu ando vendo. E o próximo é o controle de resumos. O controle de revisões. O que seria esse controle de revisões? Eu vou escrever aqui qual foi a matéria que eu estudei. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um mapa mental da aula 2 de História do Pensamento Administrativo. Então eu já tenho um mapa mental aqui mais ou menos feito. E é matéria da prova. Então, eu estudei isso aqui que dia? Aí eu vou colocar aqui qual é a matéria e vou colocar aqui o dia que eu estudei. Vamos supor que eu estudei essa matéria no dia 2 de fevereiro. Então eu vou contar a primeira revisão 2 dias depois, depois uma semana depois, 15 dias depois, 20 dias depois e 25 dias depois. Então eu vou anotando aqui de acordo com o que eu preciso revisar dessa matéria aqui, tá? Mas isso vocês fazem um controle de revisão que vocês quiserem. Eu estou supondo que seja de 5 em 5 dias ou de 6 em 6, certo? Mas eu ainda não estabeleci qual vai ser certinhas as datas em que eu farei essas revisões. E é isso, basicamente, o meu Study Planner. E aqui eu tenho uma folhinha em que eu anoto assim, a folha tem uma tabela, não vou mostrar pra vocês agora, mas aqui tem situação histórico de aprovações, o nome da faculdade, o curso, aí de um lado eu coloquei o período, a disciplina, a nota que eu tirei na primeira prova, a nota que eu tirei na segunda prova, a nota que eu tirei na terceira prova, e a situação eu coloco a nota final. Na real, este papel só está servindo para as matérias em que eu fui aprovada. As matérias que eu reprovei ou que eu ainda não fiz não estão nesta tabela. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e boas aulas, boa faculdade, estudem bastante e vamos tirar bastante notas favoráveis. Lembrando, pessoal, que aqui no box de descrições eu vou deixar o link para o post do blog, aonde vocês vão poder baixar estas imagens e imprimir para fazer o planner de vocês, tá bem? Um beijo grande e até o próximo.